Deus, eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. Estamos vindo de um tempo de conferência, da convenção dos filhos ministeriais. Fomos lá para Itajaí, ficamos alguns dias lá, foi uma bênção, irmãos. Se você puder e quiser, assista lá pelo YouTube, a convenção anual do Ministério Mevan. Sempre nos edifica muito, nosso coração vem em chamas, ainda ruminando um pouco daquilo que recebemos lá como direção, como palavra profética. Foi extraordinário, é sempre muito bom. O corpo se cansa um pouco, mas o espírito vem totalmente avivado, amém? A gente passa por uma maratonazinha, o corpo fica um pouco cansado, mas o espírito não, irmãos. O espírito continua firme e de pé. E eu queria compartilhar uma palavra com você hoje, durante o tempo de adoração aqui. Os membros dessa casa sabem que às vezes eu estou aqui na adoração, pego o tablet, começo a mudar tudo aquilo que Deus falou, anoto de novo, porque nós somos fiéis àquilo que o Espírito comunica à igreja, amém? Então, por muitas vezes a gente prepara os nossos esboços, mas muitas vezes Deus quer acrescentar, ou quer mudar, ou quer transformar alguma coisa. E Deus falou muito comigo sobre cura nesse tempo de adoração. Então eu queria falar um pouquinho com você sobre pessoas que foram chamadas para pregar as boas novas, pessoas que foram chamadas para libertar os cativos, pessoas que foram chamadas para curar os enfermos. Irmãos, nós só podemos fazer isso se nós somos curados por Deus. Amém? Por isso é importante nós entendermos essa palavra hoje. Por isso eu quero que você entenda isso de forma profética. Amém, irmãos? Irmãos, Deus está virando uma chave para que nós possamos avançar. Uma chave para que nós possamos avançar. Isso serve para a igreja, mas serve também para todas as áreas da sua vida. Para suas finanças, para o seu casamento. Quando a gente vai numa convenção como essa, algumas palavras são liberadas de forma profética, se tornam sentenças e decretos nas regiões celestiais. Agora cabe a mim e a você nos posicionarmos diante disso, para que a gente possa avançar naquilo que Deus tem para essa nova estação, amém? E o que nós temos visto, irmãos? Nós temos visto que muitas pessoas que Deus quer usar para o avanço do reino de Deus ainda estão paralisadas nas suas dores, nas suas feridas, sejam elas físicas, na alma, no espírito. A gente teve um testemunho muito forte do pastor Jackson Aquino. Eu já tinha ouvido o testemunho, porque nós fomos numa reunião pastoral com o pastor Luiz, um pouco antes, ele liberou o testemunho lá e depois falou na convenção. Se você puder assistir, se eu não me engano é sexta-noite, ele fala da cura, que ele foi curado de um tumor na hipófise, no cérebro. E ele fez alguns exames e acusou um tumor, e ele foi... E Deus falou algo com ele dá esse testemunho, ele fala, olha, Deus falou comigo que não era para mim parar nada. Imagina, irmãos, o cara recebe um diagnóstico violento e Deus fala, não para nada, só continua, que eu estou cuidando de você. E assim ele fez, ele continuou, e a palavra diz que, ele conta que ele foi ministrar, eu não sei se em Mato Grosso, eu sei que era um lugar bem longe, ele estava tomando banho no hotel, e o nariz dele começou a sangrar, ele botou a mão, e caiu na mão dele como se fosse uma ervilha, uma bola de sangue, ele desmanchou, e ele falou com a esposa, eu fui curado. E aí ele voltando para ir no médico, um amigo profeta ligou para ele e falou, pastor, estou te ligando porque um anjo me visitou aqui e falou comigo algumas coisas. E uma das coisas que ele falou comigo, para o senhor não se preocupar, ele fala que derrama um bálsamo de cura sobre você. Você tem muita coisa para fazer na obra de Deus. E o cara não sabia o que estava acontecendo. Ele falou, é de Deus, irmão, depois eu te conto. Voltou, fez os exames, e ele tem os exames de imagem de ressonância, antigos e os novos, e ele foi totalmente curado, não tem nada na cabeça dele. O que eu compreendi com isso, irmãos? Eu compreendi que isso foi uma cura física, sim ou não? Sim. Isso foi algo extraordinário, sobrenatural, mas isso tem um propósito. Qual é o propósito? Que a gente possa continuar libertando, curando, que a gente possa continuar batizando, que a gente possa continuar expandindo o reino de Deus. Então eu quero que você entenda essa noite que você não pode ficar mais ferido, irmão, você tem que ser sarado. Se existe alguém ferido nesse lugar aqui por sentimentos, por relacionamentos, se existe alguém ferido com a igreja, com relação com a igreja, com os pastores, com liderança, sei lá, irmãos, se em algum lugar da sua vida você foi ferido, talvez não aqui, mas em algum lugar, essa é uma noite que Deus vai derramar um bálsamo de cura sobre você, para que você possa avançar no seu ministério, no seu chamado, cara. Deus não quer você paralisado. Deus não quer você parado. Ah, pastor, mas eu me decepcionei. Se decepcionou porque botou expectativa no lugar errado, cara. E essa noite nós vamos aprender isso. Nós vamos crescer, amadurecer, porque Deus quer que a gente avance. Amém?
Fé para permanecer e coragem para avançar. Essa é a palavra que Deus liberou sobre essa casa e nós não abrimos mão dela, cara. Isso não serve, a igreja não vai viver isso se as famílias não viverem isso. Amém? Você compreende isso, irmão? E pior que estar paralisado na dor é contagiar quem estava são. Porque dor é contagiosa. É, pastor, claro que é, irmão. Às vezes você está cheio de dor, cheio de mágoa, e aí você vai em alguém que está são e você começa a despejar toda aquela dor, toda aquela mágoa. Se a pessoa não estiver firme no espírito, sabe o que ela faz? Se magoa junto com você. Aí você arrumou um aliado. Mais um para paralisar. Mais um para parar. Mais um para não continuar aquilo que Deus quer fazer nesses dias. Mais alguém que poderia estar manifestando a glória de Deus, mas está murmurando e reclamando por conta de expectativas colocadas em lugares equivocados e ainda está espalhando a dor. Deus não nos chamou para espalhar a dor, Deus nos chamou para espalhar a cura. Deus não nos chamou para ferir, Deus nos chamou para curar. Mas por vezes, as nossas relações vão criar algumas feridas. Mas Deus pode nos curar, amém, irmãos? Se você está cercado de pessoas doentes, irmãos, a chance de você ser contaminado é enorme. Por isso você precisa sair daqui curado nessa noite, sair daqui imune, em nome de Jesus. E talvez durante essa palavra, talvez durante agora essa introdução, essa breve introdução, talvez você pense, essa palavra não é para mim porque eu estou curado. Existem feridas que a gente nem sabe que tem. E conforme Deus vai revelando e declarando a sua palavra, Ele vai trazendo aquilo para fora. E Ele vai fazendo com que a gente exponha para que a gente seja tocado por Ele e curado por Ele. Por isso, presta atenção naquilo que Deus quer comunicar essa noite, que talvez existam gatilhos escondidos dentro de você, irmãos, que façam com que você reaja de forma equivocada, por conta de feridas que você talvez nem saiba que tenha. Mas hoje Deus vai revelar, mas vai ser para te curar, não é para você sentir dor. É para que você seja sarado, amém? Por isso hoje eu creio que Deus trouxe você aqui, irmãos, para derramar esse bálsamo de cura que vai transformar as suas feridas em testemunho. Em nome de Jesus. Se existe alguém ferido aqui nessa noite, vai sair daqui com uma nuvem de testemunho te seguindo, irmãos, atrás de você. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 6. Irmãos, olha que Bíblia bonita, irmãos, olha. Não é bonita, irmãos? Essa Bíblia aqui é a Bíblia comemorativa dos 25 anos do Ministério Mevan. Ela tem 3 cores, mas tem um kit comemorativo que vem com essa Bíblia, que vem com essa garrafa bonita que você está vendo aqui, vem com um livro e um caderno de anotação. Estou falando para você, porque se você desejar adquirir, é só você entrar lá na Reino Books, editora, ou na editora 20, que ainda tem alguma coisa lá. Pelo que eu vi na conferência, parece que os estoques foram sendo esgotados, porque está muito bonito, está muito legal e tem uns ensinos profundos aqui. Amém? Então abre sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 61, versículo 1. E olha o que está escrito, irmãos, olha que palavra poderosa, irmãos. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Irmãos, olha isso, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. O Senhor ungiu para quê? Para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Para fazer o quê? Fala curar. Para curar os quebrantados de coração. E proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. Consolar. Ferida não é para você lamber junto, é para consolar, irmão. Não é para você ficar ferido junto, é para você consolar todos os que choram e por sobre os que choram em Sião, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito de angústia. Eu quero declarar sobre a sua vida, que se você entrou aqui com o espírito angustiado, você vai sair daqui com o espírito de louvor, de adoração de Deus no seu coração, meu irmão, em nome de Jesus. E no final diz assim: eles serão chamados carvalhos de justiça. Irmão, quem não gostaria de ser chamado por Deus de carvalho de justiça? Plantados pelo Senhor para a sua glória. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e nós te damos graça. Que a nossa mente seja renovada através daquilo que o Senhor quer comunicar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém?
Glória a Deus. Fala comigo assim: pregar, curar, libertar, consolar. Existe um comissionamento sobre mim e sobre você, irmãos. O nosso encontro promovido por Deus, por Jesus, o nosso encontro com Cristo, entrega a mim e a você também um comissionamento. E o nosso comissionamento é liberar a palavra de Deus, curar os enfermos, liberar os cativos e consolar os que choram. Como fazer isso? Nós estamos feridos no nosso interior, irmãos. Por isso você vai perceber que Isaías 61, você vai perceber que é uma declaração profética sobre a missão de quem? Do Messias. E a restauração do povo de Deus. Agora no ide de Deus, lá em Mateus 28, vai falar o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho, sim ou não? Deus vai falar que nós faremos obras ainda grandiosas, sim ou não? Então, se tudo aquilo que está sendo profetizado em Isaías em relação ao Messias, após a vinda, a morte, a ressurreição do Cristo, recai sobre mim e sobre você. Porque, meu irmão, Cristo só vai voltar de novo para nos buscar. A obra agora é nossa. Amém? A obra agora é minha, é sua, através do Espírito Santo que habita em você. Por isso o texto começa assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Essa passagem aponta diretamente para Jesus, irmãos, uma mensagem messiânica que foi liberada justamente para que os feridos fossem curados, para que os cativos fossem libertos, trazer esperança a pessoas que estão com o coração quebrado. Meu irmão, se você entrou com o coração quebrado, você vai sair daqui com ele restaurado, amém? Totalmente restaurado por Deus. Isaías 61 revela que o reino de Deus não chega apenas com palavras, irmãos, mas ele chega para transformar a nossa história, ele chega para transformar as nossas vidas. O texto vai dizer que ele vai trocar cinzas por coroa, tristeza por óleo de alegria, angústia por vestes de louvor. Meu Deus, irmãos, essa mensagem é muito poderosa. Talvez você esteja cheio de dor aí, angustiado, e Deus está declarando uma palavra sobre você essa noite. E sabe o que Ele quer proclamar para mim e para você nessa noite, irmãos? Ele não quer apenas tirar a nossa dor, irmãos. Ele quer restaurar a nossa identidade. Ele quer devolver para mim e para você o nosso destino profético, o nosso comissionamento profético, aquilo que Ele entregou para mim e para você, coisas preciosas e grandiosas, em nome dEle, que Ele nos comissionou a viver, a nos tornar e a cumprir. Por isso esse é um capítulo que vai falar sobre cura, sobre restauração, sobre recomeço e sobre manifestação do reino de Deus. Mas escute uma coisa: existem pessoas que ainda estão sangrando por dentro, irmãos. E talvez isso esteja paralisando elas. Pessoas que estão às vezes ministrando, mas estão exaustas. Pessoas que talvez estejam sorrindo em público, mas chorando em silêncio. Pessoas que cuidam de pessoas, mas que talvez não estejam sentindo um bálsamo de Deus, um afago de Deus no seu coração. E essa noite Deus quer manifestar isso na sua vida. Amém? Agora o maior problema não é a ferida, irmãos. O maior problema é a ferida continuar aberta. Porque ferida nunca foi um problema para ninguém, irmãos. Amém? Você tem cicatrizes, irmãos? Você quando era criança, sim, aprontou um pouquinho. Eu tenho uma aqui assim, ó. Porque quando eu era criança eu pulei do berço, irmãos. Bati isso aqui, abri os lábios aqui. Eu tenho uma na mão, um corte na mão. Tenho várias cicatrizes, irmãos. Sabe o que é interessante? Elas não doem mais, cara. Porque elas estão fechadas. Meu irmão, não deixe as feridas abertas, não. Tem gente que cultiva a ferida, irmãos. Já viu? Tem gente que adora ser coitado, ser vítima. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você que está aqui. Você não é uma vítima, você é filho de Deus. E a palavra diz que você é filho e você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. E agora você clama: Abba, Pai. Você não é vítima, você é alguém que veio para manifestar a glória de Deus. Então não fica alimentando ferida, irmãos. Deixa Deus cicatrizar isso essa noite, para que você possa manifestar a glória de Deus. Se Ele cicatrizar, não vai doer mais. Cicatrizes não doem, apenas representam processos que você venceu, que passaram. Só isso, irmãos. Feridas abertas continuam infectando, irmãos. Continuam sendo contaminadas. Feridas abertas sensibilizam. Feridas abertas alteram a forma como vemos as pessoas. Por quê, pastor? Porque quando você está ferido e você olha para alguém, tudo que você recebe dela, você recebe de forma equivocada. É, claro que é, irmãos. E você ainda acha que está certo.
Feridas abertas, irmãos, fazem com que os seus olhos sejam maus. Mas quando Deus cura, a ferida ainda assim não desaparece, mas ela é transformada num testemunho. Por isso aquilo que te feriu, Deus quer usar para edificar o corpo de Cristo. Talvez você tenha sido ferido nos seus relacionamentos. Deus quer que você ensine sobre comunhão com os irmãos. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Deus vai te preparar na prática, meu irmão. Ah, pastor, tem um atribulado do meu lado. Irmãos, Deus quer trabalhar a tua paciência. Ele não vai fazer assim. Ele vai colocar alguém insuportável perto de você, para que a sua paciência seja exercitada. Ah, eu não sei lidar com as finanças. Ele vai mexer nas suas finanças. É assim que Deus faz, irmãos, na prática. Cicatrizes são só a prova de que a dor não te matou. Ela passou, foi só uma estação, amém? Passa, irmãos. E eu creio que hoje o Espírito Santo está derramando um bálsamo sobre os nossos corações, irmãos. Por isso não é noite de reviver a sua dor, é noite de recomeçar a partir de uma cura que Deus vai derramar sobre você, amém? Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor bem forte aí? A primeira coisa que eu aprendo com Deus nesse texto é que Deus não quer só te usar, irmãos. Pastor, você falou de pregar as boas novas, de curar os enfermos. Deus não quer só te usar, irmãos. Deus quer curar você. Deus quer te possuir, irmãos. Por isso ele começa falando que o Espírito de Deus está sobre mim. Irmãos, antes de existir ministério, existe tratamento. Por isso é preciso entender que antes de assumir algo, eu preciso ser tratado. As pessoas às vezes chegam na igreja: pastor, eu quero servir. Glória a Deus, irmãos. O reino de Deus é para isso, vem servir. Não fica usando como desculpa os seus problemas para não servir, porque eles vão continuar aparecendo. O problema que você resolve hoje faz com que você receba um novo amanhã. É uma verdade, sim ou não? Então isso não é desculpa. Mas a grande verdade, irmãos, é que antes de assumir qualquer coisa, qualquer responsabilidade, eu preciso estar curado. Por quê? Porque toda a responsabilidade do reino de Deus envolve pessoas. Toda, pastor, toda. Ah, não, pastor, eu estou no estacionamento. Você está recebendo quem? Eu estou na recepção. Não, eu estou na intercessão. Você está na brecha por pessoas. Tudo aquilo que Deus nos chamou para manifestar sobre a terra envolve pessoas. E se nós não formos curados, nós vamos ferir pessoas. Amém? Por isso, antes de existir envio, tem que existir cura, irmãos. E não se preocupe, Deus não tem pressa, irmãos, em te expor. Mas Ele tem zelo para te restaurar. Pressa para te expor Ele não tem, mas ele tem pressa para te restaurar. Muita gente quer o microfone, mas Deus está oferecendo a mesa de cirurgia, falando: ei, meu filho, eu preciso fazer um tratamento em você antes que você abra os seus lábios. E eu sempre uso Isaías também como exemplo, lembra? Os primeiros 6 capítulos de Isaías: ei, ai de ti, Israel, ai de ti, Israel, ai de ti, Israel. Até que Deus encontra com ele e ele expõe a sua ferida. Onde é que estava a ferida de Isaías? Nos seus lábios. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de homens de impuros lábios. E a palavra diz que o anjo desce como Atenais, pega e toca nos lábios de Isaías e ele é sarado. E a partir daí ele passa a falar: ai de mim, Senhor. Porque quando você é curado, você não fala apontando para o outro, você fala para você, você trata com você, o outro você cura. O reino de Deus não quer te dar uma lupa para ver o pecado do seu irmão, ele quer te dar um espelho. É um espelho, para que a gente possa se enxergar e entender aquilo que Deus quer restaurar nesses dias. Então não transfere a sua dor para ninguém, irmãos. Amém? A sua dor não é culpa de ninguém. Não, pastor, claro que não, irmãos. O que faz a gente sentir dor por outras pessoas é porque a expectativa está equivocada. Você está esperando de alguém o que ela não pode te dar. E aí quando você não recebe, você se frustra. E isso é de Deus. Por quê? Porque as frustrações amadurecem. É Deus que faz isso com a gente, irmãos. Irmãos, pessoas feridas vão ferir, pessoas curadas vão restaurar. As suas conversas têm mais criado feridas ou criado cura? O seu tempo de comunhão com as pessoas tem sido mais de murmuração ou tem sido mais de contemplação? O seu tempo em família,
O diálogo com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Ei, o diálogo no PG, o diálogo com os irmãos de ministério, com os irmãos que estão no mesmo ministério que você, eles são mais de cura, de contemplação ou de murmuração? Observa isso, cara. Porque se você ainda está cheio de murmuração, você precisa ser sarado. Tem que ser sarado do seu espírito. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, querido. A gente aprende isso rapidinho quando começa a pastorear a igreja. Guarda o teu coração. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, não é falta de amor, amém? Não é falta de amor. Meu irmão, ninguém aqui me decepciona mais. Ninguém, por quê? Porque a minha expectativa está no Senhor, irmãos. Quando a gente fica se frustrando com pessoas, a gente fica empacando a nossa caminhada com Deus. A gente para de avançar e Deus quer que você avance. Então a gente ama, a gente cuida, a gente ajuda a sarar, a gente estende a mão para caminhar. Quantas vezes a ovelha se perde, você vai atrás? Quantas vezes ela estiver ferida, você ajuda a curar? Não é sobre isso que eu estou falando. Mas a gente não se decepciona mais quando alguém vai embora, quando alguém trai, quando alguém faz alguma coisa assim. Por quê? Porque a minha expectativa está no Senhor. E a minha jornada não pode parar, irmãos. A sua jornada não pode ser paralisada pela dor que você sente. Não, claro que não. Você tem que avançar, irmãos. Você tem que prosseguir. Quem está ferido, irmãos, interpreta tudo pela dor. Qualquer palavra que você escuta vira um ataque. Já viu isso, irmãos? Pessoas feridas escutam alguma coisa e acham que o cara foi grosseiro, que o cara foi injusto. O cara nem falou nada, irmãos, mas são os seus ouvidos, são os seus olhos que estão contaminados. Aí você passa pela pessoa, não te cumprimentou, aí você fala, tá vendo? Não está falando comigo. Irmão, às vezes não te viu, às vezes está num dia ruim, para com isso. Bobagem, que atrasam o avanço do reino. Principalmente na igreja. Atrasam o avanço do reino. Qualquer silêncio vira rejeição. Se você não recebe mensagem do pastor, ele te rejeitou. Não, irmãos. Talvez ele esteja muito ocupado com outras coisas. Manda para ele, provoca ele. Fala, pastor, estou com saudade de você. Pastor, estou com saudade, vamos almoçar? Eu me esforço para observar todas as coisas, mas eu não vejo tudo não, irmãos. Então não fique ferido do seu coração por coisas que não são reais. Amém? Qualquer correção vira abandono. Se você é corrigido, se sente abandonado. Não, irmãos. Não é isso. Agora perceba que toda ferida distorce a visão. Por isso que pessoas feridas enxergam o mundo de forma diferente. Meu irmão, você está num lugar assistindo a mesma coisa. Às vezes você está lá no teatro assistindo algo. Você está no cinema, você está no culto aqui ouvindo uma palavra. E você recebe com uma perspectiva. Pessoas que estão feridas vão receber com outra perspectiva. Algumas se sentem até acusadas. Por quê? Porque a visão delas está deturpada, deformada naquilo que está ferindo o coração delas. É por isso que você está aqui essa noite. Porque Deus quer curar você e transformar a sua visão. E aí onde você via ossos secos, Deus vai falar, olha de novo. Onde você via lugar árido, Ele vai falar, olha de novo. Por quê, irmãos? Porque a ferida distorce a visão. Ferida distorce a visão. Mateus 6, 22, abre comigo aí. Eu tenho dito, irmãos, e falado diversas vezes, às vezes com casais, eu falo, meu irmão, viver bem é uma escolha. Cara, viver bem é uma escolha. É uma escolha, pastor? É claro que é uma escolha, cara. É uma escolha, a gente se pega com coisas pequenas. Olha o que está em Mateus, os olhos são lâmpada do corpo. Os olhos são lâmpadas do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Por que tem gente que só vê problema, irmãos? Porque está cheio de treva. É por isso. Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão, meu irmão. Hoje, se você tem alguma treva no seu coração, em nome de Jesus, se tem no meu, Senhor, em nome de Jesus, sonda o profundo do nosso coração e extirpa isso de nós. Mas quando o Espírito Santo cura, irmãos, Ele não muda apenas o que você sente, Ele muda o que você enxerga. Você vai ver tudo diferente. Agora as relações vão ser diferentes. Agora aquela pessoa que estava magoada, chateada com ela,
e que você estava até falando mal dela, aquela que você pensou agora nela aí, como diz o pastor Luiz. Quando ele fala isso, ele fala aquela que você pensou. Que ele fala, não tem aquela pessoa que você tem falado mal dela, irmãos? Essa que você pensou. Quando seus olhos forem bons, você vai olhar para ela e você vai ter compaixão da vida dela, cara. Sabe o que você vai querer fazer? Dar um abraço nela. Pastor, mas essa pessoa me feriu. Mais um motivo para você ser sarado essa noite. E dar um abraço nela, dar um beijo nela, irmãos. Fala, eu amo sua vida. Muda a sua forma de enxergar o mundo, irmãos. As pessoas estão vendo tudo cinza e está cheio de coisas coloridas à nossa frente. O mundo é cheio de cor, irmãos. E tem gente vendo tudo cinza, tudo é problema, tudo é dificuldade, tudo é desafio. Sim, tem dificuldade, a vida é assim, irmãos. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Irmãos, quem foi curado pelo céu se torna remédio na terra. Amém? Existem profissionais aqui. Ó, o doutor Danilo está aqui, Márcia está aqui. Pessoas que lidam com a mente humana, irmãos. Que foram capacitados por Deus, que fizeram um esforço para poder adquirir conhecimento, para gerar cura na mente humana, na alma dos homens e das mulheres que os procuram cheios de aflição, sim ou não? E todo dia, irmãos, é uma epidemia. É uma epidemia. Se você perguntar, o doutor vai te falar, é uma epidemia. Mas pessoas curadas, irmãos, pessoas saradas, elas foram chamadas para serem remédios da terra. É por isso que você está lá no seu consultório. Para Deus usar você de forma poderosa, viu? Para sarar pessoas. Né, Márcia? É por isso que você está lá, para sarar pessoas. Por isso, meu irmão, não menospreza a Deus não. Ora, fala, Senhor, que o Senhor ilumine a minha mente hoje aqui, que todos aqueles que entrarem aqui vão sair daqui melhores do que eles entraram. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Dá uma salva de palmas para Jesus aí. E não adianta, irmãos, a gente dizer que está curado, porque as nossas reações revelam aquilo que está no nosso coração. Amém? Agora deixa eu te dar um conselho. Não dá espaço, irmãos, para quem quer fazer de você cúmplice da sua dor. Vou repetir. Não dá espaço para quem quer fazer de você cúmplice da dor dela. Se você pode ser bálsamo de cura, se aproxima. Se você não pode, não dá espaço para ser cúmplice da dor. Porque senão, em vez de um com dor, vão ser dois. Mas eu creio que essa noite você vai sair daqui e você vai procurar pessoas com dores. Para quê, pastor? Para que você possa curá-las, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Você se fere, irmãos, por pessoas quando elas ocupam no seu coração o lugar de Cristo. Salmos 62, versículo 5 diz que somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Somente em? A sua alma tem que esperar de Deus, irmãos. Admire pessoas. Seja amigo. Confie, irmão. Seja fiel aos seus amigos. Amém? Não vire alguém desconfiado de pessoas porque alguém te traiu. Não faça isso, irmãos. Isso não fala sobre você, isso fala sobre o outro. Continua confiando, continua acreditando, continua amando as pessoas, meu irmão. Não para de fazer isso. Mas os seus sentimentos entregue ao Senhor. Deposite no Senhor. A gente vive hoje um tempo em que muitas pessoas chegam e falam: ah, pastor, que eu estou muito ferido pela igreja, pastor, que eu estou muito ferido pelo pastor, que eu estou muito ferido pela liderança. Meu Deus, irmãos, quanta imaturidade. Eu sei que tem coisas que ferem sim, é verdade. Mas vamos avançar, irmãos. Deus não vem buscar uma noiva que é uma criança, que é uma menina. Deus vem buscar uma noiva adornada, pronta, fiel, gloriosa, cheia de graça, irmãos. Algumas pessoas dão a outras aquilo que pertence a Deus, que pertence a Jesus. Algumas pessoas se tornam na sua vida, na minha vida, fonte de alegria, validação de identidade, centro de expectativa. Não faça isso. A sua fonte de alegria não é alguém humano, a sua fonte de alegria é Cristo. Amém? A sua fonte de alegria é Cristo. Quem valida a sua identidade, o que valida a sua identidade não é o que as pessoas dizem a seu respeito. Quem valida a sua identidade é o Senhor. E Ele diz que você é sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus.
Então não se sente ofendido quando alguém fala algo diferente, porque isso não é real. Não é verdade. A verdade do céu é muito mais poderosa do que as realidades da terra, meu irmão. Você tem que começar a caminhar assim na terra como no céu, como está escrito. Assim na terra como no céu, porque existem realidades celestiais que são mais poderosas que as verdades terrenas. Tem coisas na terra que você está vendo, estão acontecendo, irmãos. Você pode pegar, você pode tocar, está acontecendo. Mas existem realidades no céu que são muito maiores do que elas. E aí você tem que decidir onde é que você vai botar os seus olhos. Aonde você vai colocar a sua expectativa, irmãos. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Todo ser humano vai falhar com você. Amém? Amém? Todo ser humano vai falhar comigo, vai falhar com você. O problema não é a falha que nós percebemos ou recebemos. O problema é a expectativa que nós colocamos. Sabe por quê? Sabe o que eu tenho aprendido durante alguns anos, irmãos? Vou falar uma coisa de todo o meu coração para você aqui. E já tive muitas situações aqui que testemunham isso. Meu irmão, se houver alguma falha da sua parte comigo, eu vou continuar estendendo minha mão e andando com você. E se tiver uma falha minha para você, você vai embora ou você vai continuar andando comigo? Não é assim. Então no reino de Deus, Deus nos chamou para ser suporte uns para os outros. E por vezes alguns vão falhar conosco. Mas isso não pode causar uma dor que me paralise. Isso não pode causar uma dor que me para. Isso pode ser para mim uma experiência, para se tornar uma ferramenta de edificação, para que Deus possa me usar de forma poderosa sobre a terra, agora para curar pessoas daquilo que eu fui ferido. Amém? Escute isso, irmãos. O Espírito Santo não quer só sarar pessoas. Ele quer sarar uma cidade através de você. E aí a gente pensa só no imediato, naquele que está do nosso lado, e é uma verdade. Deus quer que você toque em pessoas para que elas sejam curadas, mas existe uma terra que tem que ser sarada. Ei, Deus plantou essa igreja em Nova Friburgo, para que ela possa sarar essa terra também, assim como outras também estão aqui. Por isso você vai sair daqui nessa noite curado, para que você possa sair daqui manifestando a glória de Deus e curando pessoas, curando lugares, entrando em territórios, colocando o seu pé em territórios. Irmãos, todo lugar que você coloca a planta dos seus pés, se o reino de Deus habita em você, ali se torna um território celestial, porque a palavra diz que você é um embaixador de Cristo. Você sabe o que é isso? Embaixador? Alguém que carrega um reino, carrega um governo. Meu irmão, eu sou da segurança pública. Se eu não posso prender um embaixador. Não, pastor, não. Eu não posso nem revistar o carro de um embaixador. Por quê? Porque aquilo ali, quando ele está ali, é território estrangeiro. Pegou no seu espírito? Meu irmão, se você é de Deus, onde você está é território do céu. Se você é de Deus, onde você está, o território é do céu, meu irmão. O diabo não pode nada contra você. Aonde você está, se o Espírito Santo habita aí, é território do céu. A manifestação é do céu. Amém? A gente tem lido um texto aqui durante a nossa intercessão, e nós temos repetido isso, que é 2 Crônicas 7,14. E ali fala que Deus vai sarar, vai ouvir, e vai ouvir dos céus o nosso clamor, e vai sarar uma terra. É isso que está escrito lá. Deus está falando sobre um povo, irmãos, que decidiu buscar o Senhor, se humilhar, se desviar dos seus maus caminhos, buscar o Senhor de forma genuína. E aí ele fala, a promessa que ele dá é que ele vai sarar uma terra. Irmãos, Deus quer sarar uma terra, e Ele quer nos usar para isso. Deus sempre usa pessoas curadas para curar feridas, irmãos, sempre, sempre. A cidade precisa de homens curados, irmãos, mulheres curadas. Nova Friburgo precisa de um espírito de paternidade curado. Muitas pessoas com espírito de orfandade, irmãos, e com dificuldade de se relacionar com Deus. Por quê? Porque tem um sentimento de orfandade dentro delas. E nós precisamos curar essa chaga de orfandade dentro das pessoas. Elas têm que ser saradas, irmãos. Líderes precisam ser curados nas suas feridas, nas suas decepções. A igreja precisa ser sarada e se voltar aos caminhos de Deus, porque muitas vezes a igreja promove coisas que Deus nunca promoveu, irmãos. Essa é uma realidade. Por quê, irmãos? Porque o que flui de você é mais forte do que o que você diz, irmãos. Deus tem que nos curar, porque aquilo que vai fluir da gente é muito mais poderoso do que aquilo que a gente pode falar. O céu não procura personagens, irmãos. Ele procura canais da glória de Deus. Quem quer ser um canal da glória de Deus aqui?
Quem quer ser um canal da glória de Deus aqui, irmãos? Amém? Deus quer usar você, irmãos, para sarar uma terra. Existe um clamor do Espírito sobre essa geração, irmãos. Deixa-me curar você para que eu possa tocar outros através da sua vida. Esse é o clamor do Espírito. Deus está clamando nessa noite aí, deixa eu tocar em você, porque se eu tocar em você, eu vou poder manifestar através de você cura na vida de outras pessoas. É isso que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite aqui, irmãos. Por isso, pega algo no seu espírito, a sua dor não é o seu destino, irmãos. Amém? Eu estou terminando, pessoal do louvor, se quiser já me acompanhar. A sua dor não é o seu destino, terminando mais ou menos, né, gente? Mas pode subir. Anota isso, irmãos. Fala assim: a minha dor não é o meu destino. A minha dor não é a minha identidade. A sua dor não define quem você é, cara, é só uma fase. Amém? Nós vamos orar de forma sobrenatural, Deus vai curar você. Mas se existe algo aí também, você pode procurar um profissional de saúde para auxiliar você. Pastor, crente pode ir no psicólogo, no psiquiatra? Deve. Está cheio de gente aí com a mente precisando, irmãos. Todos nós. Vai lá, irmãos. Aqui a gente ora. E lá você é instruído de forma técnica. Aqui a gente ora por você. Pastor, você crê que Deus pode me curar instantaneamente? Claro que eu creio, irmãos. Ele faz isso, Ele pode fazer isso. Mas Ele também usa pessoas. A gente não está falando de pessoas curadas para curar pessoas. Ele usa pessoas, irmãos. Então se disponha a se relacionar com pessoas para que você seja curado, mas principalmente para que você seja um canal de cura, irmãos. Por isso a sua dor não é o seu destino, mas ela faz parte do seu desenvolvimento. Amém? A dor faz parte do nosso desenvolvimento. Já usei essa analogia aqui com a musculatura. Pessoal que gosta da academia, que gosta de malhar, sabe disso. Às vezes você vai e começa a estar sem malhar, você vai lá malhar, está todo dolorido no dia seguinte. Por que está doendo, irmão? Porque está crescendo. As fibras foram rompidas para crescer. Sabe o que eu aprendo com Deus? É que para crescer tem que romper, irmãos. Nós já passamos por isso aqui. Rompimentos que geraram dores internas, irmãos, mas que foram necessários para que houvesse crescimento. Amém? Não tenha medo de romper com algumas coisas, irmãos, para que haja um crescimento dentro de você. O seu destino é manifestar cura sobre pessoas e territórios, irmãos. Salmo 147 diz que Ele cura os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Sabe o que eu acho incrível? Eu acho incrível aquela passagem que fala sobre Lázaro. Eu acho aquilo extraordinário para a igreja. Aquilo para mim é uma revelação profética do chamado da igreja. Por quê, pastor? Porque uma coisa a gente aprende com Deus: a única pessoa que pode ressuscitar um homem que está morto é o Senhor, sim ou não? E foi isso que Jesus fez. Ele ressuscitou Lázaro, mas não foi ele que tirou a pedra. Não foi ele que removeu a pedra. E quando Lázaro veio para fora, o que ele disse, irmão? Você lembra o que está escrito lá? Tirai as ataduras de Lázaro e deixai-o ir. Sabe o que ele está falando? Que a igreja foi chamada para ajudar as pessoas a serem saradas e liberadas no seu destino de avanço e progressão no reino de Deus. Meu irmão, talvez você esteja aqui, talvez você não tenha identificado uma dor ainda, mas eu tenho convicção que durante esses louvores que a gente vai entoar aqui no final, não terminei ainda, gente, amém. Deus talvez mostre algumas coisas para você e talvez necessite que você se quebrante diante dele, para que ele possa tocar em você e curar você. A palavra diz que um homem leproso andava sobre a terra, Jesus estava ali, e a lei dizia que não podia se tocar num homem leproso. E ele fala: Senhor, se o Senhor quiseres me curar, o Senhor pode. A palavra diz que antes de curar, Jesus tocou. Sabe o que Jesus quer fazer essa noite? Ele quer tocar em algumas feridas aqui, porque ele quer que esse povo seja sarado e curado no seu espírito. É isso que Deus deseja essa noite de mim e de você. Que a gente se coloque diante dele e fale: Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Se o Senhor quiseres, o Senhor pode me curar, eu sei disso. Por isso existem pessoas aqui que pararam no trauma, pararam na traição, pararam na decepção, pararam no abuso, pararam na rejeição. Mas escute isso, é o Senhor que está te dizendo: você não vai terminar onde você foi ferido.
Você não vai terminar a sua história onde você foi ferido. A sua história não é definida pela dor que você sente, e sim por aquele que te salvou, te tocou e te alcançou. E esse é o Senhor dos Exércitos, o Deus que governa sobre toda a terra. Ah, meu Deus! Por isso, meu querido, bendiga o nome do Senhor nessa noite e deixa Ele tocar em você, porque o que tentou te matar vai se tornar testemunho. Eu profetizo sobre você. O que feriu você, o que gerou dor em você, vai se tornar testemunho na sua vida. Ele vai se tornar um testemunho público. Aquilo que feriu dentro vai vir para fora de forma curada, e vai se tornar um testemunho público de adoração ao Senhor. Em nome de Jesus eu creio nisso. Por isso a dor não tem a última palavra sobre a sua vida. Não, a dor não tem a última palavra. A última palavra não é da dor. E me volta ao texto de Isaías, capítulo 6, que foi usado na abertura da convenção. Hoje escrevi sobre ele, achei que ia ministrar sobre ele, mas não. Mas eu quero falar só do primeiro versículo, que diz: Ele nos feriu, mas nos sarará. Ei, Ele nos feriu, mas nos sarará. Ei, existem processos que nós não entendemos, mas Deus sabe. Deus sabe, querido. Dias em que parecia que tinha silêncio, dias que parecia que havia abandono, dias que você perguntou onde é que Deus está, cara. Aonde o Senhor está, mas o Pai nunca perdeu o controle, irmãos. O mesmo Deus que te sustentou na sua dor vai ser o Deus que vai te curar agora, porque se você está de pé mesmo com dor, é porque Deus sustentou você. Fica de pé comigo no seu lugar, e eu creio que existe um bálsamo de cura sendo derramado sobre você, sobre a sua vida, sobre as suas feridas emocionais, sobre as chagas de paternidade que tem sobre você, sobre as feridas relacionais e emocionais, feridas espirituais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, escute isso, porque isso é poderoso demais, irmãos. Escute isso. Deus, quando foi crucificado, passou por um dia de dor. Lembra? Jesus Cristo, quando foi crucificado, passou por um dia de dor. Ele foi açoitado, ele foi espancado, ele teve uma cruz colocada sobre os seus ombros, ele foi pregado nessa cruz, e esse dia foi um dia de dor. Mas sabe o que eu vejo lá em Lucas capítulo 4, versículo 18? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Sabe o que eu aprendo com Jesus e a sua crucificação? Que teve um primeiro dia que foi sim de dor, mas teve um terceiro dia que foi de glória. Ei, existe o terceiro dia para você, cara. Existe o terceiro dia na sua vida. Existe um dia que é de dor, mas existe um dia que é de glória. Ei, existe um dia que é de dor, mas existe um dia que é de glória. Essa é uma noite de glória, e Deus quer derramar esse bálsamo de cura e de glória sobre você, em nome de Jesus. Recebe aí, querido. Recebe aí, querido.